Esta denúncia faz cair o véu do engano final. Quando um mal atinge a todos, o mundo desperta em busca de soluções. Há uma mobilização global, um clamor uníssono pela cura, pela resposta, pelo fim do sofrimento. O tema domina as manchetes dos jornais, os noticiários, as conversas nas praças e nos lares. Quando a ciência ou a política anunciam uma possível solução, todos os olhos se voltam para ali, e os homens de saber são aclamados como salvadores da humanidade. Ainda ecoam em nossa memória os dias sombrios da pandemia da Covid-19. Máscaras cobrindo rostos, ruas vazias, fronteiras fechadas, isolamento e medo. A dor de perder entes queridos e amigos próximos marcou o coração da humanidade. O mundo parou, e todos, ricos e pobres, poderosos e simples, se viram nivelados pela dor. Foi um lembrete de quão frágeis somos diante das forças que não controlamos. Mas hoje, um outro tipo de pandemia assola o planeta, mais silenciosa, porém mais devastadora: o colapso moral da humanidade. A impiedade se multiplica em proporções alarmantes. A corrupção é exaltada como esperteza. A imoralidade é disfarçada de liberdade. A mentira tornou-se estratégia. O amor ao próximo, uma raridade. A violência invade escolas, lares e ruas. As famílias desmoronam, os valores divinos são ridicularizados e o pecado é celebrado em palcos e telas. A mente humana parece embotada, incapaz de distinguir o certo do errado, o sagrado do profano. Enquanto isso, as nações travam uma corrida frenética por armas de destruição em massa. Ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, e o medo paira no ar, pois basta um erro, um mal-entendido, para que uma faísca acenda o pavio de uma guerra mundial, agora em uma era de armas nucleares. Vivemos à beira de uma catástrofe global. E não é apenas a humanidade que geme. A natureza também clama por libertação. Furacões, inundações, terremotos, deslizamentos de terra e queimadas têm se tornado o retrato diário dos noticiários. O planeta parece cansado de suportar o peso do pecado. Como diz o apóstolo Paulo, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8:22. Diante desse quadro alarmante, os homens de saber mais uma vez erguem a voz. Cientistas, líderes políticos e religiosos alertam. Se algo não for feito com urgência, arriscamos a existência das futuras gerações. O mundo ouve, com medo e esperança. E aquele que se mostra capaz de propor uma solução global, seja ambiental, moral ou espiritual, rapidamente se torna o centro das atenções. Palavras como bem comum, unidade global, salvar o planeta, nova ordem e paz e segurança soam em uníssono, ecoando de púlpitos, palácios e plataformas internacionais. São ideias que parecem nobres, que apelam à consciência coletiva, mas que, nas entrelinhas proféticas, prenunciam o desenrolar de eventos anunciados há 6 séculos pela palavra de Deus. Mas, já paramos para pensar? E se as soluções apresentadas não forem de fato as corretas? E se, em vez de remédio, forem veneno disfarçado? E se o mesmo sistema que cria o problema for o mesmo que oferece a salvação? Essas perguntas podem parecer inquietantes, mas são necessárias. Pois a história humana mostra que nem toda voz que clama paz realmente busca o bem. Nem toda mão estendida o faz para curar. Algumas o fazem para dominar. E se a tão proclamada salvação global for parte de uma agenda oculta, uma agenda que se esconde sob o manto da solidariedade, mas que, em sua essência, prepara o terreno para o maior engano de todos os tempos? Vivemos em uma era onde o engano não apenas existe, ele é sofisticado, global e convincente. Jesus Cristo advertiu: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24.
O inimigo não mais se apresenta com chifres e tridente. Ele vem com discursos de paz, de esperança e de unidade. Vem com promessas de justiça social, de equilíbrio climático, de moralidade restaurada, mas sem Cristo e sem obediência à lei de Deus. O espírito de profecia nos alerta. Satanás personificará Cristo. Fará parecer que veio para salvar o mundo do desastre. Mas enquanto assume a forma do Redentor, opera contra os mandamentos de Deus. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 624. E se aquilo que parece ser o caminho da solução for, na verdade, o caminho do controle? E se, em nome do bem comum, princípios de liberdade de consciência forem sacrificados? E se, por trás do discurso de salvar o planeta, houver um projeto para subjugar a fé e uniformizar a adoração? Você entendeu a essência do engano? Talvez pareça simples, mas não é. Permita-me explicar novamente, com mais clareza. Escute com atenção. Vivemos em uma era em que a verdade e a mentira já não se distinguem pela aparência, pois a falsificação assumiu o semblante da virtude. Há um padrão oculto que se repete com precisão quase profética. Primeiro surge o caos, guerras, pandemias, desastres naturais, colapsos morais ou ambientais. Em seguida, o clamor coletivo por uma solução. Então, como que surgido das próprias cinzas, o mesmo poder que esteve na raiz dessas desgraças aparece como redentor do mundo, oferecendo a cura em nome da paz, da segurança e do bem comum. Esse é o mecanismo mais antigo do inimigo: criar a ferida e, em seguida, oferecer o remédio envenenado. Foi assim desde o Éden, quando a serpente primeiro gerou a dúvida no coração de Eva e depois lhe apresentou a solução para alcançar sabedoria e vida. O mesmo espírito opera hoje, mas com escala global. O perigo é ainda maior porque este poder não se apresenta como opositor de Deus, mas como seu aliado. A sua voz soa piedosa, suas palavras estão repletas de termos como amor, fraternidade, moralidade, família, paz e salvação do planeta. As suas causas parecem nobres, suas propostas apelam à consciência e à razão. E é exatamente aí que o engano se torna mortal. Quando o erro vem vestido de santidade, ele já não é reconhecido como erro. O apóstolo Paulo advertiu que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo a Coríntios 11:14. E Ellen G. White reforça: quando a religião for corrompida, Satanás atuará por meio dela, apresentando a falsificação da verdadeira fé, a fim de enganar, se possível, os próprios escolhidos. O Grande Conflito, página 589. O mundo, sedento por esperança, acolherá o impostor como libertador. As multidões verão nessa união global de forças religiosas, políticas e científicas o ápice da sabedoria e da santidade. Crerão estar assistindo ao nascimento de uma nova era de harmonia. No entanto, sob o manto do altruísmo e da compaixão, esconde-se a antiga rebelião, a tentativa de remover o Criador de sua posição e substituir sua autoridade pela dos homens. Perguntemos então com sinceridade: se o mesmo sistema que por séculos distorceu a verdade bíblica agora se ergue como guardião da fé e da moralidade, será esta uma conversão autêntica ou uma estratégia de controle espiritual? Se o mesmo poder que alterou os mandamentos de Deus, Daniel 7:25, agora clama pelo retorno à santidade, a quem ele está conduzindo o mundo a adorar? E se, por trás do apelo ao bem comum, houver um projeto de uniformização da fé, onde o homem toma o trono do Criador e define o que é certo ou errado? A história tem mostrado, e a profecia confirma, que o inimigo sempre busca usar a religião como veículo do engano. O próprio Cristo advertiu: a dialética satânica, portanto, é esta: provocar o mal, gerar o medo, oferecer a solução e, por meio dela, conduzir o mundo inteiro à obediência de um sistema que aparenta santidade,
mas cuja base é rebelião contra a lei de Deus. Ellen G. White descreve esse engano com precisão profética. Sob a aparência de um grande reavivamento religioso, Satanás tentará consolidar seu poder, apresentando-se como aquele que traz paz e ordem ao mundo conturbado. Mas, ao mesmo tempo, estará preparando o terreno para a imposição da adoração falsificada. Eventos Finais, página 133. Assim, o mundo correrá atrás da cura, que, na verdade, é a enfermidade mortal. O mesmo poder que fomentou a decadência moral, as divisões políticas e as feridas da terra, apresentará o seu próprio antídoto, um sistema de adoração global, centralizado na autoridade humana e não mais na palavra do Deus vivo. Esse é o verdadeiro conflito do fim, não entre bem-estar e sofrimento, mas entre a verdade e a mentira, entre o selo de Deus e o sinal da besta. O apelo divino continua ecoando: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Apocalipse 18:4. O mundo clama por um Salvador, mas poucos percebem que o verdadeiro Salvador já ofereceu a única solução real: o arrependimento e o retorno à obediência ao Criador. Tudo o que se levanta à parte de Cristo, por mais atraente que pareça, conduz ao engano final. Estamos diante de um momento decisivo da história. E como diz o apóstolo João, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. O grande engano, a salvação do clima, da família e da moralidade humana. O mundo parece estar à beira de um colapso total. A natureza geme, os valores se desmoronam, as nações se dividem e a humanidade vive em constante tensão. As manchetes anunciam: precisamos salvar o planeta, e o apelo ecoa em todas as vozes, de líderes políticos a líderes religiosos, de escolas a templos, de palanques a púlpitos. A causa parece justa, nobre e urgente. Afinal, quem seria contra preservar a terra, proteger a família e restaurar a moralidade? Mas é precisamente aqui que se oculta um dos maiores perigos espirituais de todos os tempos. Pois, quando causas aparentemente piedosas unem o mundo, sem o discernimento espiritual da palavra de Deus, abrem-se as portas para o grande engano profetizado há séculos. Hoje, fala-se de salvar o planeta, curar a terra, unir a humanidade pelo bem comum. E entre essas vozes, cresce um novo apelo global: a necessidade de um dia de descanso universal, um tempo de pausa, de reflexão, de espiritualidade e cuidado com a criação. O discurso parece inspirador, toca emoções, desperta consciência e promove unidade. Mas a pergunta permanece: de que sábado estão falando? O verdadeiro sábado e o falso sábado. Muitos falam do sábado como um conceito simbólico, um dia de descanso escolhido livremente. Outros promovem a ideia de um domingo verde ou de um dia de descanso ecológico para reduzir o impacto humano no planeta. Mas a Bíblia não fala de um sábado opcional. O mandamento de Deus é claro, direto e inegociável. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, 8-10. Não é um sábado entre 7, é o 7º dia. O mesmo dia que o Criador abençoou e santificou logo após a criação do mundo. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Gênesis 2, 2-3. O sábado, portanto, não é invenção de Moisés, nem tradição judaica. É o selo do Criador, o memorial da criação, o sinal de que pertencemos a Ele. É um lembrete semanal de que o universo tem um autor e que a vida humana tem um propósito. Contudo, a história revela que o inimigo de Deus sempre buscou substituir o verdadeiro pelo falso. Daniel profetizou sobre um poder que tentaria mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E de fato,
Durante a Idade Média, o sábado do sétimo dia foi gradualmente substituído pelo domingo, um dia que não tem origem nas Escrituras, mas na tradição humana. Hoje, essa mesma mudança está sendo apresentada de uma nova forma, com uma aparência ecológica, moral e espiritual. Agora, o descanso dominical não é apenas uma questão religiosa, mas também climática e social. Um dia para descansar pela terra, refletir sobre o bem comum, restaurar a família. Mas sob esse véu piedoso, há um propósito mais profundo: tirar o Deus Criador do centro da adoração e colocar o homem e suas instituições no lugar. Uma causa nobre, com um propósito oculto. Tudo isso parece nobre e necessário. Quem não quer um mundo melhor, limpo, pacífico e moralmente restaurado? Mas precisamos perguntar: a que custo? E com base em qual autoridade espiritual? Ellen G. White nos adverte: Satanás opera por meio de elementos humanos para promover o seu plano. Sob o pretexto de honrar a instituição divina, ele exalta o domingo, o qual não foi santificado por Deus. O Grande Conflito, página 587. O inimigo é astuto. Ele não aparece em forma grotesca. Ele se disfarça de anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. Ele fala de paz, de amor, de unidade e de salvação. Mas sua meta final é uma só: levar o mundo a adorar a criatura em lugar do Criador. A Bíblia é clara: adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Esta é a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, o último apelo de Deus à humanidade. Note que o texto repete as mesmas palavras do quarto mandamento. Isso não é coincidência. É uma convocação mundial para retornar à adoração do Criador através da obediência ao seu sábado. Mas logo em seguida, Apocalipse 14, 9 a 10, traz uma solene advertência contra a adoração da besta e da sua imagem, uma adoração falsa, imposta, que se opõe ao mandamento de Deus. Assim, o conflito final da terra não será entre ateus e crentes, mas entre adoradores verdadeiros e adoradores enganados. A prova final de lealdade. Ellen White explica com clareza profética: o sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto especial de verdade em controvérsia. Quando a prova final for imposta aos homens, a observância do falso sábado em conformidade com a lei do Estado será uma declaração de lealdade ao poder que se opõe a Deus. A guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei de Deus, será uma prova de fidelidade ao Criador. O Grande Conflito, página 605. Esse será o divisor de águas entre os que seguem a voz de Deus e os que seguem as vozes do mundo. E, como diz o apóstolo João, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. O verdadeiro povo de Deus, nesses últimos dias, será aquele que permanece fiel ao mandamento original. Não porque é moda, tradição ou costume, mas por amor e obediência ao seu Redentor. Enquanto o mundo clama por paz e segurança, esses fiéis proclamarão: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, um chamado urgente. Queridos irmãos e irmãs, a hora é solene. O cenário está preparado. O mundo está pronto para aceitar uma solução global, um descanso universal, uma fé ecumênica que une todos, exceto aqueles que permanecem fiéis ao Deus do sábado. Mas Cristo também está chamando o seu povo para permanecer firme, não por medo, mas por amor. Não por imposição, mas por convicção. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 20. O verdadeiro sábado é o selo da aliança eterna entre Deus e o seu povo. Ele nos recorda de quem somos, de onde viemos e de para onde vamos. É o elo perdido entre o homem e o Criador, e será o ponto central do teste final.
O mundo clama por descanso, mas o verdadeiro descanso não está em um decreto humano. O verdadeiro descanso está em Cristo, o Senhor do sábado. Mateus 12:8. Portanto, não se deixe enganar pelas aparências. Examine as Escrituras. Busque o discernimento do Espírito Santo. E lembre-se, quando o mundo inteiro parecer unido pela causa do bem comum, pergunte sempre: de que lado está Deus? O selo de Deus e o sinal da besta, a última escolha da humanidade. Vivemos no limiar de um conflito espiritual sem precedentes, o maior e mais decisivo de todos os tempos. A humanidade será dividida não por ideologia política, nem por cultura, mas por adoração. Quem adorará ao verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra? E quem adorará a um poder humano que se coloca no lugar de Deus? O selo de Deus, o sinal dos que permanecem fiéis. Desde a criação, Deus estabeleceu um sinal visível e eterno de sua autoridade e domínio. O santo sábado do 7º dia. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. O sábado é mais do que um simples dia de descanso. Ele é o selo da aliança entre Deus e o seu povo, o memorial da criação e o símbolo da santificação. Dentro dos 10 mandamentos, ele é o único que revela quem é Deus, o Criador, seu título, Senhor do céu e da terra, e seu domínio, os céus, a terra e o mar. Portanto, o sábado é o selo da fidelidade divina, o sinal daqueles que reconhecem a autoridade de Deus e se submetem de coração à sua lei. Em Apocalipse 7:2-3, lemos sobre os servos de Deus sendo selados nas suas testas, uma representação da mente convicta, moldada pela verdade, inabalável diante das pressões do mundo. Ellen G. White escreveu: o sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto especial da verdade em controvérsia. Quando a prova final for trazida, se traçará a linha entre os que servem a Deus e os que não o servem. O grande conflito, página 605. O sinal da besta, a marca da autoridade humana. Mas o inimigo de Deus, desde o Éden, tem procurado usurpar a adoração que pertence somente ao Criador. Ele opera não de forma aberta e grotesca, mas de maneira sutil, religiosa e convincente, fazendo parecer que seu sistema é santo, justo e inspirado pelo próprio Deus. A profecia de Apocalipse 13 revela que uma besta, símbolo de um poder político religioso, receberia autoridade e buscaria impor sua própria marca de obediência. Essa marca é o sinal de fidelidade a um sistema humano, em contraste com a fidelidade à lei de Deus. E qual é esse sinal? É a substituição do sábado bíblico, o 7º dia, pelo domingo, o primeiro dia da semana. Essa mudança não foi feita por Cristo, nem pelos apóstolos, mas por uma instituição religiosa que, ao longo dos séculos, reivindicou o direito de alterar a lei divina. A Igreja Católica admite isso abertamente. O domingo é a marca da autoridade da Igreja. A Igreja está acima da Bíblia, e a transferência da observância do sábado é a prova desse fato. The Catholic Record, Londres, 1923. E aqui está o ponto mais perigoso, querido irmão e irmã. O mundo inteiro vê esse movimento religioso como o clímax da santidade, um modelo de moralidade, piedade e liderança espiritual. Fala-se de valores familiares, de fé, de oração e até de respeito aos mandamentos. Mas, por trás dessa aparência piedosa, esconde-se o mais sutil ataque à lei de Deus. Como profetizado em Daniel 7:25, este poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. E assim o fez. Removeu o 2º mandamento, sobre imagens e ídolos, dividiu o 10º para manter o número 10 e mudou o dia do descanso santificado por Deus. Esse é o engano supremo, uma adoração que parece verdadeira, mas nega a autoridade do Criador.
Ellen G. White adverte: a forma mais perigosa de engano é aquela que se aproxima da verdade o mais possível. Assim, o inimigo se esforça para substituir a obediência à lei de Deus por uma observância que parece semelhante. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 50. É profundamente preocupante ver pais sinceros, mas desapercebidos, entregando seus filhos, o maior tesouro que Deus lhes confiou, à influência de um sistema que, sob aparência de piedade, ensina doutrinas contrárias à palavra de Deus. Sem perceber, muitos fazem grandes esforços para que seus filhos deixem as escolas onde aprendem princípios bíblicos e sejam instruídos em catequese, em ritos e tradições humanas que nada têm a ver com a verdade do Evangelho. Alegram-se quando as crianças são batizadas e crismadas segundo os costumes dessa instituição, sem compreender que estão sendo gradualmente afastadas do conhecimento do verdadeiro Deus e de sua lei. Tais celebrações, vistas como vitórias espirituais, na realidade são o início de um processo de conformação com o erro, um afastamento sutil da pureza da fé apostólica. Oh, quão doloroso é ver corações bem-intencionados conduzindo seus filhos para o mesmo sistema que tem trabalhado para apagar a lembrança do Criador e mudar a sua santa lei. O inimigo não poderia desejar coisa melhor: que os próprios pais se tornem instrumentos, sem o saber, de um engano que se disfarça de luz. O engano final, o culto universal em nome do bem comum. Hoje, vemos líderes religiosos e políticos unindo forças em nome de causas nobres, a salvação do planeta, a preservação da moralidade, a defesa da família. Palavras como bem comum, justiça climática, descanso universal, tempo para a natureza parecem inspiradoras, mas preparam o terreno para a imposição de um falso dia de adoração. Em breve, o domingo será apresentado como solução espiritual e ecológica. Aqueles que o aceitarem estarão, talvez sem perceber, reconhecendo a autoridade de um poder humano acima da de Deus. Mas o apelo divino continua ecoando: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Deus tem um povo que não se curva diante da pressão das multidões. São homens e mulheres simples, mas firmes, selados na mente e no coração. O sábado, o verdadeiro sábado do sétimo dia, será o sinal visível dessa fidelidade. O inimigo oferecerá poder, segurança, aceitação e até paz mundial, mas o custo será a desobediência ao Criador. Por isso, a decisão de cada alma será clara: seguir a palavra de Deus ou as tradições dos homens. Ellen White nos recorda: ao passo que os falsos ensinos e a apostasia se multiplicam, os fiéis do Senhor, selados pelo seu Espírito, permanecerão firmes, sustentando o sábado do Senhor contra a falsificação do inimigo. Eventos Finais, página 217. Amado irmão, amada irmã, a hora da decisão está diante de nós. O selo de Deus é dado àqueles que escolhem permanecer fiéis à sua lei, mesmo diante da perseguição. O sinal da besta virá sobre os que escolhem a obediência ao homem em lugar da obediência a Deus. Hoje, o Espírito Santo convida cada coração a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Não te deixes enganar pela aparência de santidade, pois o maior engano é aquele que parece mais verdadeiro. Escolhei hoje a quem servireis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Repito, em breve, o domingo será apresentado como uma solução espiritual, moral e ecológica, um símbolo de unidade e fé global. Muitos, sem perceber, verão nisso um ato de devoção sincera, uma demonstração de amor a Deus e ao próximo. Mas o céu contempla de outra forma. A verdadeira adoração não se mede pela aparência de piedade,
mas pela obediência à palavra de Deus. Por isso, se alguém decidir continuar a santificar o domingo como dia de adoração, deve lembrar-se das palavras solenes de Cristo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 8-9. O Salvador foi claro. A adoração baseada em tradições humanas é vã aos olhos de Deus. Não importa quão bela pareça, quão antiga seja, ou quantos milhões a pratiquem. Se não estiver em harmonia com a palavra divina, é adoração vazia. A obediência seletiva não é fidelidade. O amor verdadeiro a Deus se manifesta em guardar os seus mandamentos, como Jesus declarou: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14:15. Portanto, a questão final não é apenas sobre um dia, mas sobre lealdade. Quem seguimos, a voz de Deus ou as tradições dos homens? Se esta mensagem tocou o seu coração e o levou a refletir sobre o seu caminho com Deus, não aguarde apenas para si. Compartilhe-a com outros, para que também despertem e se voltem para a verdade. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para continuar a receber mensagens que edificam a fé e chamam a obediência ao Criador. Que esta verdade continue ecoando dentro de você, moldando pensamentos, transformando atitudes e preparando a sua vida e a da sua família para os tempos solenes que estão diante de nós. Nos vemos em breve, aqui no canal A Última Curva, onde seguimos aprendendo, refletindo e nos preparando juntos para encontrar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.